Fala, turma! Estou aqui no Mobcast, aqui no seu canal da Mobiauto, para falar sobre empreendedorismo no nosso canal Heróis. E nós temos aqui um cara super bacana que começou vendendo carro na loja do pai. E hoje é um empreendedor na área de telecomunicações. Estou falando aqui com o grande gaúcho, Carlos Bor. Carlos, seja muito bem-vindo, cara, um super-herói, um cara que empreende há muito tempo. Começou vendendo carro, é isso mesmo, Carlos? É isso mesmo, é isso aí. Nasci em pátio de loja de veículos, né? Na verdade, muito antes, na casa da minha mãe já, quando não tinha nem um pátio para vender carro, e meu pai ia trazendo os carros de São Paulo, lá pro Rio Grande do Sul. E aí, final de semana, chegavam, lavavam os carros, eu via isso desde criança, né? Desmontavam, tiravam o carpete, minha mãe ajudava a tirar carpete, lavava do carro, e na semana seguinte, meu pai estava voltando para São Paulo comprar carro e ficava nisso até criar o patrimônio que criou. Primeiro, seja muito bem-vindo, muito legal ter Obrigado. você aqui, viu? E me fala um pouco sobre esse negócio de comprar o carro em São Paulo e vender lá. É mais barato comprar? Era mais barato comprar em São Paulo e vender lá no Rio Grande do Sul? Como é que era? Como é que era isso aí? Ainda acredito que seja, né? Mas É? assim, na época era muito mais barato, assim, né? Ah, Tinha uma diferença, depois tô falando da década de 90 ali, né? Então, eu era muito jovem, eu sou de 85, então eu tinha 7, 8 anos, né? O que eu via é que eu perdi o meu campo de futebol, né? A gente morava numa casa de fundos e eu gostava de jogar futebol, porque tinha aquela pátio todo na frente. E aí legal. meu pai foi cada vez trazendo mais carro, quando veio não tinha mais pátio nenhum, né? Só virou só um monte de carro no pátio, né? Então foi. Era na garagem da casa. Era na garagem da casa. Todo o pátio da frente virou uma garagem, né? Tipo Google, Apple, É isso essas aí. empresas foram fundadas na garagem e Isso. vocês também fundaram empresas na É garagem. isso. Era a garagem e, cara, era muito legal, porque a gente vê muito sobre os valores, né? Tu Legal. vê meu pai trazendo o carro, né? Se aventurando. Hoje a gente tem noção do risco que é isso, né? Mas na época tu não, né, tu não tinha. E levava dirigindo esses carros? Dava cegonha? Como é que Sim, era? não, tudo dirigindo. Tudo. Caramba. Ele e meu tio iam buscar carro, eles traziam dois. Quando começou a melhorar um pouco a coisa, já tinha 2 carros, né? E era todo assim, era no mínimo 5, 6 vezes por mês. Ele vinha para São Paulo, buscava um carro, chegava lá. E aí lá sempre teve umas feiras de domingo, assim, uns feirão, Sei, né? sei. Que eu adorava ir porque tinha um espetinho, comia um espetinho ali, aquela coisa. Mas assim, foi um aprendizado muito legal, né? E acho que o principal aprendizado que eu tive do meu pai é a compra, né? A aquisição, né? Que o Tá. fato da venda está de tu fazer uma boa compra, né? Sim. Então, ele sempre foi um exímio comprador, meu pai, né? Então, os carros dele, a garantia que ele prestava, tipo assim, os clientes dele ficaram anos e anos operando com ele, né? Então, É foi mesmo. muito legal ver isso, entendeu? E você cresceu nesse ambiente, então, de loja de carro. Cresci nesse ambiente loja de carro. Cresci nesse ambiente chão. Quais lições que você aprendeu nesse período como lojista? Olha, bastante coisa, porque a gente é muito jovem, né? E todo mundo é apaixonado por carro, obviamente, né? É. Mas eu me apaixonei muito rapidamente por tecnologia, né? Com 11 para 12 anos, a gente instalou o primeiro computador na loja do meu pai, de carros, né? Caramba, Eu legal. nunca esqueço. E eu tava no dia da instalação, assim, sabe? E eu consigo recordar muito bem essa fase, eu tinha só 11 anos. Dali, sei lá, 3, 4 semanas depois eu já estava matriculado num curso de informática. Legal. 2 anos depois eu estava desenvolvendo software, né? Legal. Então, por mais que eu passei ali, depois eu voltei, fiquei com tempo com meu pai quando eu tinha 18, 19 anos, né? O meu pai sempre exerceu uma pressão muito grande para mim ser lojista. Né? Ah, é? Ele sempre... Ele queria que você Ele queria que eu seguisse a carreira. assumisse a carreira e tudo mais, né? Mas nunca é fácil, né? Pai, filho, Sim, sim. né? Cada um quer fazer sua história, né? É Eu acho isso, que entendeu? o detalhe é que você queria fazer sua história. Acho que é importante, né? Exato, exato. E Às aí vezes os sonhos dos pais são os melhores para nós, eles pensam em nós, mas muitas das vezes a gente tem que escolher nossos caminhos, né? Eu acho que esse é o correto, né, cara? Imagina você fazer aquilo que o seu pai quer. Durante um tempo você até consegue, mas chega um momento que você, puxa vida, e aí o que eu quero, né? não, assim, teve um momento que eu fiquei empolgado, né? Porque meu pai falou, não, vamos abrir uma concessionária e tudo mais. Na época tinha oferecido bandeira para ele, né? E só que meu pai nunca quis, porque as concessionárias davam muito prejuízo naquela época, né? Entendi. Dizia meu pai assim, dava muito prejuízo, que ele foi atrás de várias concessionárias e todas estavam dando muito prejuízo. E ele não queria. Mas assim, eu estava empolgado com isso, né? Eu me lembro que quando eu voltei para a loja de carro dele com 18, 19 anos ali,
eu tentei implantar um monte de sistema, né? Então eu acho um dos primeiros sistemas que teve na época, que era a Bolsa Eficaz, né? Que tu instalava no Sei, computador. via carros de todos os lugares e tal, Isso. A gente lembro. instalou isso, aí eu instalei sistema de gestão, né? Aí que aí que ele descobriu que ele estava gastando horrores com manutenção e pintura e funilaria, porque ele fazia tudo Ele nos não tinha carros. essa gestão. Não tinha. É Não por isso que tinha. a gente tem o Mob One, que é um golaço, é o ERP da loja. Eu acho que é muito importante a loja ter um ERP com o Mob One, porque ele traz as informações de todas as despesas da loja para você apurar o lucro real da loja. É. E isso para o seu pai fazia diferença, não? Isso, na verdade, é interessante porque é um choque de geração, né? Sim. Então, assim, naquela época, era muito novo tudo isso, né? E meu pai meio que se assustou um pouco. Porque sabe quando você ganha dinheiro, no final você acaba ganhando dinheiro, mas você descobre que você podia ganhar muito mais? Sim. Então, Sim. teve um pouco disso, né? Então, eu acho que é outro mundo atualmente, né? Hoje o mercado é muito mais concorrido, as margens são muito menores, entendeu? Eu acho que o mercado de autos é interessante a gente ver que algumas lojas elas vão super bem, têm lucro, crescem, e algumas lojas acabam fechando. Sabia que é um mercado que fecha-se muitas lojas todos os anos. Tá? Muitas lojas. Só para você ter uma ideia, em média de 3 a 4% das lojas fecham por ano. Assim, por que fecha, né? Essas são lojas antigas. De lojas novas chega a ser a quase 20%. Tá? Das lojas novas, elas fecham. Mas por que isso acontece? Exatamente porque, às vezes, o empresário ele pensa o seguinte, comprei por 10, vendi por 15 e ganhei 5. Cara, tem um custo aí desse entre 10 e 15 que às vezes o lojista, se ele não acompanhar, ele acaba tendo prejuízo. Então, ele acaba, na realidade, no bottom line, tá negativo, ele não está percebendo. E conforme isso vai acontecendo, ele vai rodando, e aí quando ele percebe é tarde demais. Então, ter esse controle hoje é fundamental. Hoje, de fato, não é só na loja de carro, mas qualquer negócio, se ganha dinheiro muito na análise e na precisão dessas análises, né? Então, quanto mais fine tuning, quanto mais ajuste fino você tem na tua operação, você consegue ganhar mais ou diminuir o seu prejuízo, né? E eu acho que naquele tempo não era tão assim. Tinha inflação naquela época? Como é que era? Não, tinha, claro, mas assim, não comparar, porque tu estava ali no início do real, né? Entendi. 95, 96, né? Entendi. Então você estava no momento bom, vamos dizer assim, Entendi. né? E meu pai ficou muito bem em 94, porque ele não tinha dinheiro aplicado, todo o dinheiro dele estava em carro, né? E estava em pneu, ele sempre comprava muito pneu também, então, quer dizer, ele acabou que não sofreu a crise. Então ele tinha dinheiro no momento que muita gente não tinha, né? Entendi. Dinheiro, que eu digo. O dinheiro para comprar 2 carrinhos. Tinha ativo lá, né? Isso, tinha ativos, entendeu? Então, assim, acho que é uma coisa. Mas um ponto que você citou que eu acho que é muito importante, e eu hoje tenho uma fábrica de startups, né? Eu vou clarear um pouco mais o que é isso, mas a gente tem uma fábrica de startup. É uma percepção que muita gente vem apresentar startups pra gente, né? E uma percepção que eu tenho é que provavelmente é o mesmo problema com o lojista de carro. Ele não enxerga que ele tem que ter um determinado investimento e que ele não entende que aquilo é necessário para o negócio dele sobreviver. Tipo, mas será que eu posso ter ou não um CRM? Não é uma escolha isso. Sim, se você... a pessoa tem que entender que isso já não é mais uma escolha. É necessário. É necessário. Ou você tem, ou é uma questão de tempo. Sim, entende? Você tem um mínimo básico que você tem que ter. Então, eu acho que essa é uma principal mudança do mercado atual, né? Sim. Ele já não aceita alguns desaforos, né? Sim. Entendeu? Assim, não é só na tua habilidade que você vai conquistar o mundo mais, né? Você tem que conseguir... Tem que ter as ferramentas certas para você conseguir pilotar nessa pista. É uma pista que exige ferramenta. Não adianta você pegar e entrar nessa pista com um carro de 1990 se você está disputando com os carros de 2024. Na Fórmula 1, se você pegar um carro da Williams de 90, 91, 92, 93, que era pilotado lá pelo Senna, pelo Mansell, cara, se ele for pilotar nos dias de hoje aquele carro, ele ia perder. Porque a tecnologia que tem hoje nos carros, até na troca de pneu, eu lembro que naquela época, cara, na Fórmula 1, se trocava pneu muito rápido, era 8 segundos, 7 segundos, era muito rápido. Cara, tava assim esse final de semana, é 3 segundos. A troca de pneu... A troca de pneu é 5 segundos. Cara, quanto que isso vale, né? A troca de pneu sem contar da estabilidade do carro, da tecnologia do carro. Naquela época da Fórmula 1 mesmo, o piloto, ele sentia... Eu lembro que a gente pegava e via aquela câmera do
do Senna, que ficava mais ou menos assim, aí você via a mão dele fazendo assim, cara, no volante. Cara, hoje não é assim, o negócio é bem mais tranquilo, é mais... Cara, então muda muito. Se você olhar isso, aconteceu na Fórmula 1, aconteceu também nas empresas. As empresas sobreviviam com um nível de tecnologia muito menor do que se tem hoje. E aí, hoje, se ela quiser viver com a tecnologia do passado, ela vai ficar para trás, porque vem outro com muita tecnologia e vai, ultrapassa e vai embora. Por isso é importante você ter tecnologia, mas não só ter tecnologia, mas ter tecnologia de qualidade, de vanguarda, com inovação. A gente se preocupa muito com isso aqui na Mobiauto, gerar tecnologia de vanguarda, tecnologia de verdade, aquilo que é a última tendência no mundo. Porque tecnologia não dá para você pensar, pô, não, eu tenho uma tecnologia, eu tenho um RP, eu tenho um CRM. Tá bom, mas qual é seu RP? Qual é seu CRM? Qual a tecnologia que ele tem? Ele tem inteligência artificial? Ele funciona autonomamente? Não. Então você, meu amigo, tá para trás. Porque quem tem uma ferramenta com inteligência artificial que gera muito mais produtividade, ele vai ter muito mais resultado, muito mais eficiência e pode ser que deixe a empresa para trás. No caso do teu pai, ele trabalhava num contexto que o nível de tecnologia que você colocou para aquele contexto é espetacular. Mas hoje, se ficasse com a tecnologia, aquela tecnologia ficava para trás. Hoje é básico demais. Né? Não, eu gosto muito de uma palavra que é a proposta de valor, né? Você gerar proposta de valor. Então, tipo, a gente chega assim, eu tenho um CRM e o CRM está automatizando. Isso não é mais proposta de valor, né? Porque isso é o básico. Isso aí é a obrigação, né? A proposta de valor está aí, nessas novidades, como você ter uma política de IA, você ter um funil de disparos bem construído, você ter soluções que geram um diferencial competitivo, né? E que eu acho que é muito legal que existe essa raiz, né, aqui dentro da Mobiauto, de você ficar fazendo laboratório para criação de tecnologia. E a gente tem muito isso, né? A gente também tem um time de P&D, então a gente tá sempre tentando buscar uma forma de gerar valor para novos públicos, né? Claro que o meu público é um público maior, no sentido de que eu trabalhei em outros ramos, mas quando você olha, mesmo para o setor de veículos, e eu como cliente, eu vou te dizer que é interessante. Eu fui filho de lojista, trabalhei como lojista. O último carro que eu comprei, eu falei, por que eu tenho que fazer mesmo? Eu fiquei me perguntando, porque né, você já tá há anos fora, né? Então, assim, e como muda os processos, né? Sim. Então, como tá diferente. Mas mesmo assim, alguns problemas continuam. Então, quando você vê que existe isso, você vê que existe local de inovação. Eu sempre digo assim, a melhor coisa do mundo é quando existe problema. Sim, porque claro. O problema gera oportunidade, né? E aí vem a gente tem as pessoas que podem analisar essas oportunidades e gerar valor e entregar novos resultados. Então, acho que são pontos que eu acho bastante fundamentais hoje, né? E como regra geral e como a gente tem hoje, são 11 startups, né? No grupo, a gente atende contas muito grandes, né? Atende Itaú, Bradesco, né? Atende empresas grandes, a própria Mobiauto, né? Claro. Então a gente atende Coca-Cola, né? Então a gente atende grandes grupos. A gente percebe que grandes empresas que você acha que são completamente diferentes, elas sofrem de problemas tão humanos quanto um lojista de carro pode sofrer. Isso é muito legal, viu, Carlos? Porque a gente não pode se esquecer que a empresa é feita por pessoas, né, cara? Acho que é um negócio muito incrível isso. Primeiro que você vende para pessoa, você não vende para empresa, você compra de pessoa, você não compra da empresa. A empresa, ela é a instituição que ela vai ter algum agente humano nesse processo. E a importância desse agente humano ser um agente especial, ser um agente bem preparado, faz toda a diferença, né? Por mais que as empresas sejam grandes ou pequenas. E outra coisa é de você ter processos e ferramentas muito bem desenvolvidas para que esse processo que o humano constrói, que o humano faz, seja melhor entendido pelo consumidor, pelo cliente, né? Acho que essa é uma coisa importante. Portanto, você na sua empresa que tem vários clientes grandes, você encontrou ali algumas dificuldades que às vezes você encontra em clientes pequenos também, né? Eu acho que a gente tem hoje no grupo, tem uma área de educação, né? Tem uma empresa do grupo chamada Digipaco, né? Com o professor Alessandro Andrade, que é um palestrante disso, já esteve aqui presente. Espetacular, já esteve aqui parceiro presente. nosso aqui. É isso. E o Edson é especializado nisso, né? E uma coisa que a gente percebe é que as pessoas demoram muito para entender o que realmente é humanização no atendimento, né? O que é isso? Porque às vezes fala assim, mas esse público vende carros, por exemplo, vou dar um exemplo no ramo, né? Há muitos e muitos anos.
Mas o que ele fez para melhorar o atendimento? Porque o mundo mudou. O público consumidor é outro. Nós estamos falando hoje de um público consumidor de 20 anos que não tem nada a ver com o perfil de um cara de 40 anos, 50 anos. E o nível de conhecimento que esse cara tem do produto agora, com a internet, o cara vem na Mobiauto, vê tudo do carro, quando ele chega na loja, se o vendedor der uma bobeada, o cara sabe mais que o vendedor sobre o carro. O último carro que eu comprei, eu acho que deve ter visto uns 5, 6 vídeos para entender os prós e contras. Quer dizer, tu tem uma aula na internet, né? O cara me explicou sobre o motor, né? Tem um vídeo que eu vi sobre o motor do carro. Por que eu queria saber sobre o motor? Cara, tinha um vídeo ali, eu assisti. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, né? Como a informação está mais na mão, mas não significa que ela é mais qualitativa. Eu acho que é aí que veio o grande diferencial do vendedor, né? Que é a compreensão de quem é o cliente na frente dele, né? Verdade. Porque muita gente chega assim, mas eu tenho um produto com proposta de valor. Gente, proposta de valor, ele é para a pessoa, ele não é do produto. Eu não consigo gerar uma proposta de valor para todos, né? Para ti é um valor, para outra pessoa é um valor, mas não necessariamente para todos. Então, assim, eu acho que... Explorar um pouco melhor isso aí. Proposta de valor, ela está relacionada à necessidade. É isso. Né? Acho que é uma coisa interessante, está relacionada à necessidade. Não é o produto, pô, eu tenho um produto espetacular aqui. Qual é o meu produto espetacular? Olha, eu tenho um copo d'água. Um copo d'água aqui é uma coisa, como tem água disponível. Um copo d'água lá no deserto do Saara, no meio é outra coisa. E aquela pessoa no deserto do Saara que está sem nada de água, você tem uma proposta de valor para ela diferente da proposta de valor que você tem para uma pessoa que tem água disponível, né? Tem até eu me lembro de um case, eu adoro ver cases de mercado, né? E agora falando de água, eu lembrei de um que eles davam a água na Europa e a latinha era com propagandas, né? E por incrível que pareça, o valor por água foi muito maior do que se eles vendessem a água, né? Então, por quê? Porque todo mundo que comprava se sentia na obrigação. É como se tu ganha alguma coisa. Você sentia na obrigação de retribuir de alguma forma, né? Então ou no mínimo você entrava no site daquela empresa, ou você acabava doando, ou você pegava a sua empresa e indicava para botar propaganda na latinha. Então isso gera, né, uma dinâmica diferente, né? Quando a gente fala de como gerar valor nas coisas. Você pega um simples produto, mas você transformou ele numa forma de comunicação, né? Não, assim como tu tem internet, tu pode estar com a tua propaganda numa latinha. Então, assim, é interessante como a gente consegue ver diversas coisas novas, né? E criativas que fazem o diferencial, né? Nesses mercados, né? É verdade. Sabe que esse negócio de água, sabe quem é o homem mais rico da China? Sim, de água. Zhong Chazan. Ele é um vendedor de água. Então você vê que água é importante, cara. O cara mais rico da China é um vendedor de água. Você pensa, às vezes a gente pensa, pô, é o Jack Ma, o cara mais rico da China. Não é. Ele é o mais influente. Mas o cara mais rico da China é um vendedor de água. Um valor essencial, né? Você tem um valor essencial que não tem o que fazer. Mas se você for analisar, o produto água, ele é uma commodity. E como é que ele conseguiu fazer isso? Acho que está muito relacionado a modelo de negócio, a presença, talvez. Talvez não. A todo lugar. Porque sabe qual é o modelo dele? O modelo dele é o seguinte: ele tem água barato. Ele tem um modelo de distribuição que ele consegue levar água para a China inteira barato. É isso. Água barato na água. E com isso, uma água de qualidade e barata, as pessoas compram a água dele. De forma que é muito difícil concorrer com o cara. Eu acho que tem um ponto muito importante aqui que eu tento usar, por mais que a gente tenha uns startups. Muito fala, pô, mas não é muita startup, não é muitos negócios diferentes, assim, desde que eu consiga manter simples cada uma, né? Então eu nunca esqueço, tinha um cara que trabalhava comigo, que era o Lauri, que ele falava, keep simple, mantenha simples, né? Então você pode ter um negócio, mas você tem que conseguir manter simples, né? A forma daquilo acontecer, a forma daquilo vender, e tudo se refere a isso, né? Assim como o próprio lojista de carro, né? O que faz um lojista vender mais, outro menos? Uma das coisas são os canais, né? Quanto mais exposto, mais portas eu tiver abertas, maior a probabilidade de eu vender. Então, as coisas não são excludentes, né? Tipo assim, eu disparo por WhatsApp, não devia disparar por SMS, por que não? É um canal a mais, entendeu? Mas eu tenho um próprio site, eu tenho que estar num portal, por que não? É um canal a mais, entende? Então, assim, quanto mais você consegue estar visível, e outras, são canais baratos. Nós estamos falando de que isso concorre hoje
com a loja física, que ele tem que ter lá um espaço, que ele tem que pagar manutenção, luz, água, quer dizer, é um custo muito maior do que esse. Então, quando você analisa isso, você entende como é difícil, como é complexo, as pessoas não, para as pessoas entender essa nova visão, que não existe mais o físico. O físico é só um canal. Assim como é o WhatsApp, assim como é um portal. E tu tem que estar preparado para receber as pessoas na tua casa, independente de onde ela esteja. De onde ela vem. De onde ela vem. Ela pode ser uma ligação telefônica. A gente diz assim, eu tenho uma das negócios do nosso grupo é um operador de telefonia fixa, né? E muita gente dizia para mim, pô, telefone fixo? Porra, isso vai acabar, ninguém vai usar. Eu falei assim, olha, no mundo inteiro não acabou, né? O que mudou é a prioridade. Se tu liga para alguém, meu amigo, é porque tá com pressa. Tá com pressa e o negócio é grave. Então, assim, acho que o grande peso aqui é esse, né? É você compreender o valor daquilo. O valor da ligação é maior do que era há 15, 20 anos atrás. Tipo assim, o valor de um WhatsApp hoje é menor do que de uma ligação. Sim. Mas é óbvio que eu prefiro ter um atendimento por WhatsApp porque eu consigo interagir com muito mais pessoas ao mesmo tempo com o mesmo número de agentes, né? Então, por exemplo, você tem o Predical Center. Se eu for fazer um atendimento de ligação, a culpa é um agente meu. No WhatsApp, eu atendo 5, 6 atendimentos por cada agente. Então, assim, eu ganho em questão de eficiência. Fora que a tecnologia ajuda, né? A gente coloca hoje IA, por exemplo, sei lá, tu cai 60%, 70% dos teus atendimentos, tu consegue colocar para uma IA. Pô, mas você não fala em humanização? Não é importante a humanização? Não tem nada. Assim, a humanização ela tem que estar presente sempre. O humano sempre vai estar presente. Mas no local certo e no momento certo. Se eu quero uma segunda via de fatura, eu não preciso falar com o humano para isso. Eu quero minha segunda via de fatura para pagar. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Que é o peso e medida. Mas uma regra muito importante, né? Que eu sempre indico para todos é mantenha simples, né? Ah, mas eu vou começar a colocar muita coisa que se torna difícil. Não. Faz com pessoas especialistas. Traz pessoas que vão resolver realmente teu problema. Porque a solução... eu volta e meia, eu vou em cliente, né? E a gente vai lá, manda uma proposta. E aí o cliente... Ah, mas ficou muito cara a proposta. Tá, ok. Aí ele vai lá, fecha com um preço, sei lá, 1/10 do preço. Gente, não tem como fazer por 1/10 do preço. Então, assim, as pessoas têm que entender que tem que fazer sentido. Tudo tem um custo, né? Acho que é uma coisa importante. Quando você vê um negócio barato, mais cara desconfia. Ou não vai entregar ou é fraude. É isso. Aquele negócio, pô, a gente já vê alguns casos aí de pessoas que encontraram um carro na internet muito barato e pessoa, fui lá e paguei na frente e tomei um golpe. Aí você olha, qual que era o valor do carro? 200 mil. O cara tá vendo por 100 mil. Peraí, cara, você tá vendo que o valor do carro no mercado é 200 mil. Aí o carro tá novinho por 100 mil. E você foi lá e deu 30, 40 mil adiantado. Cara, não tem como isso ser real. Porque ninguém é bobo. Uma coisa, você tem um desconto pequeno. Desconto aqui, ali, 10%, tal. Mas 50% alguma coisa tá errado nessa história, né, cara? A mesma coisa acontece quando você vai oferecer um serviço. Tem um custo, cara. Você tem desenvolvedor, você tem processo, você tem cloud, você tem uma porrada de coisa. Se você vai entregar esse serviço e o cara cobrou barato demais, tenha certeza que você vai ter um custo muito maior em tentar remediar porque vai dar problema. Eu até tive um caso que eu lembrei agora, que eu fui comprar um carro e estava praticamente pagando o carro. Aí, por algum motivo, não sei, nunca tinha usado isso, eu usei aquele serviço de vistoriar o que aconteceu com o carro, né? Pegar o histórico do carro. Eu nunca tinha usado isso na minha vida. Mas não sei por que apareceu alguma propaganda para mim e falei, pô, vou olhar isso. Cara, o carro teve alagamento, aquele carro. E, deixa eu ver, assim, eu tava comprando o veículo, ninguém me falou nada, destino me salvou da furada. Então, assim, como a diferença da tecnologia nisso, né? A diferença, assim, o peso, por exemplo, de tu ter um filtro, né? De ter alguém que faça esse filtro, né? Automatize esse filtro para você. Então, se você consegue fazer isso, primeiro, a tecnologia ela vem para diminuir teu peso, diminuir tua carga, se tu souber usar ela. Então, se tu entender ela e tu realmente fazer as automações necessárias, hoje a gente tem, por exemplo, uma operadora no grupo. Ela vende sozinha, emite nota fiscal, fatura sozinha, ela faz política de retenção sozinha, upgrade sozinho, desbloqueio de confiança sozinho. Então, a gente tem humano? Tem. A gente tem atendimento 24/7 humano. Mas por quê? Não é para atender essa necessidade. Não significa... É para gerar mais valor. É para gerar mais valores. Então, a diferença é, quando você usa a carga, você está usando para algo mais positivo. Algo que vai mais gerar mais valor para o negócio. Então, tu usa o humano para aquilo que vai te gerar mais rentabilidade. E não para ficar resolvendo o problema, que é um dos grandes dores de qualquer empresário. Vai pegar
sei lá, grande maioria dos empresários hoje é uma gestão de crise. A gente vive em gestão de crise, né? Então, assim, isso é muito importante. É como você evitar que a gente viva numa gestão de crise. E qualquer um. Eu me lembro que meu pai estava sempre resolvendo alguma coisa. Sempre alguma coisinha. E as coisas mais banais que tiravam a atenção, entendeu? Faltou alguma coisa, não comprou. Um pneu que não sei... Quer dizer, como é que você faz para evitar que esse tipo de problema tire teu foco daquilo que é mais importante? Que é você vender carro, que é você comprar bem, que é você tá nos lugares certos, né? Você me diz assim, se você quer colher, você tem que estar lá para colher. Você não pode esperar que a colheita venha até você. Então você tem que ter isso de relacionamento. E eu acho que é aí que vem, né? Acho, ainda mais no setor de veículos, a gente percebe um monte de pessoas que conseguiram dominar um pouco essa técnica na internet, né? Conseguiram criar essa dinâmica e fizeram negócios de sucesso, entende? Então, assim, é óbvio que nem todos vão conseguir fazer a mesma coisa. Mas todos têm que ter uma obrigação mínima de ter uma base tecnológica suficiente para ajudar. E não só isso, tem que melhorar atendimento, tem que investir em humanização, né? Hoje a gente tem uma plataforma, por exemplo, no grupo que a gente usa, que fica treinando o nosso pessoal. Então, são mais de 90 colaboradores o tempo todo. Toda semana sai conteúdo, toda quarta-feira tem vídeo. Quer dizer, tá sempre fazendo treinamento. Então, assim, a importância da educação numa empresa, né? Eu já cansei de empresa. Uma vez eu me lembro que fui dar uma consultoria, muitos anos atrás, fui dar uma consultoria num amigo meu. Aí cheguei lá, ele tinha mais de 400 funcionários, né? E aí eu cheguei para ele e disse assim, cara, vamos fazer uma aposta? E ele, que aposta? Eu aposto contigo que se a gente olhar para 10 pessoas, se 2 estiverem trabalhando, eu te dou milão agora, te dou R$1.000 agora. Se tu encontrar 2 a cada 10 trabalhando. Então é interessante, né? Por quê? Porque tu começa a parar de perceber as coisas simples. Tu tá ali no teu ambiente e tu não consegue mais enxergar as coisas simples, né? É por isso, por exemplo, que hoje eu não executo nenhum negócio meu, né? Então, assim, a minha regra é, eu não sou mais executivo de nenhum negócio. Meu telefone não toca para cliente mais, né? Então, assim, meu negócio é só parceria, inovação e produto. É isso que eu faço, entendeu? Então, assim, a gente tem que determinar um foco para a gente manter a nossa vida um pouco mais simples para que a gente obtenha um resultado muito melhor em termos de produtividade, né? E confiar nas pessoas. As pessoas vão errar? Vão. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que apostar, a gente tem que treinar as pessoas, a gente tem que ajudar elas, né? Não adianta chegar pra pessoa muitas vezes da vontade, né? O cara faz uma coisa e fala assim, nossa senhora, né? Mas o que eu disse? Vai adiantar eu fazer isso? Não, eu vou ser negativo, eu vou piorar a situação. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, cara, vamos evitar que isso aconteça novamente, vamos mudar o processo. Uma coisa que mudou minha vida foi a entender que a culpa é sempre minha, né? Acho que isso é legal. Isso mudou minha vida, sabe? Minha vida ficou muito mais leve, né? Assim, aquela sensação de todo mundo é culpado por aquilo que não acontece. Não, cara, a culpa é sempre minha. Se a pessoa tá lá é porque eu botei. Exato. Eu penso dessa forma também, viu? Aqui tem cara, não tem problema de errar. Porque se errar, eu sou o culpado do erro. É isso. Porque a gente tá junto, tá na mesma. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Às vezes as pessoas, e isso é muito difícil, viu, Carlos? De as pessoas entenderem as responsabilidades dela. Por mais que a culpa seja sempre nossa, certo? É importante que as pessoas arrisquem, mas entendendo que elas são responsáveis pelas decisões que elas tomaram. Claro. Tá? Isso são eles, somos nós, em casa, em qualquer lugar. Se a gente toma uma decisão, né, a gente e a gente tem que arriscar. Tá? Acho que uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, cara, a gente tem que comprar risco. Faz parte do processo. Onde é que se ganha dinheiro? Quando você compra risco. É isso. Se a gente pensar, imagina nos períodos que tudo está muito bom, você pode ter certeza que as empresas crescem pouco. Por quê? Porque tem pouco risco para ser comprado. Quando você vê um negócio que está bem volátil ali, quem fizer o investimento correto, quem fizer a atacada correta, quem fizer a aposta correta, ele vai ganhar muito mais. Porque em ambiente de volatilidade tem risco, tendo risco, se você comprar o risco e você comprar corretamente, você acaba tendo um retorno maior. Os 3 maiores ramp-ups que eu tive em termos patrimoniais financeiros foi na crise, né? Um foi em 2014, né? Então foi meu primeiro ramp-up financeiro. Depois foi na pandemia, né? Porque eu estava lançando uma operação toda home office e eu lancei no mês da pandemia, entende? Então eu não fico feliz pela pandemia, mas coincidiu e isso foi para os negócios excelentes. E agora, né, que a gente percebe que está tendo já um início aí de recessão, tem essa percepção e já começa a perceber que existe uma agitação das empresas por mudança, né? Então, toda vez que existe agitação por mudança, se você é a pessoa que transforma,
você está no lugar certo, né? Então, outra, a gente é muito rápido, né? Então, a gente cria as coisas muito rápido. Porque como a parte de produto está muito focada em mim e no Michael, que é nosso diretor de marketing e sócio do grupo, a gente consegue ser rápido em criação de produto. Então, às vezes eu estou numa reunião, o cara traz uma oportunidade e eu, opa, já criei um produto, já saio ofertando o produto e vendendo. Não existe ele, mas naquele momento eu já sei que eu consigo entregar, né? Então, assim, é isso, é você conseguir ser rápido. E as empresas grandes não conseguem fazer isso. Elas acabam ficando engessadas em modelos de negócio e limitadas. Ela é muito foco no produto, né, cara? É interessante que você está comentando que a Temu, lá na China, eu estive lá, e o que acontece na Temu, tá? A Temu, na China você tem algumas sopas de letrinhas maiores do que você tem aqui no Brasil. No Brasil você tem aqui muito o B2B, B2C, é muito assim, né? C2B, é mais ou menos isso aí, né? Então B2B é business to business, né? Empresa vendendo para empresa. B2C é a empresa vendendo para um consumidor final. C2B é o consumidor vendendo para as empresas. Esse processo acontece, é o mais comum de ver no Brasil. Lá na China, a sopa de letrinhas é um pouco maior. Lá você tem B2B, B2C, C2B, lá você tem C2F. O que é C2F? É Customer to Farmer, consumidor para fazenda, sabe? Lá você tem uma coisa que é fenomenal, Customer, que é a empresa, para a plataforma, 2P. Por quê? A plataforma da Temu, por exemplo, ela coloca alguns... Veio para o Brasil agora, Temu veio para o Brasil agora, né? E tá bombando o aplicativo deles, está vendendo pra caramba, porque tem um preço muito bom. Qual que é a ideia deles? Alguns produtos que eles oferecem ali não estão prontos, não existem. Eles criam uma ideia de produto, colocam ali para ver a interação das pessoas. Aí ele viu que aquele produto ali que eles criaram virtualmente, que não existe fisicamente ainda, pô, esse produto aqui está gerando interação, as pessoas estão interessadas nesse produto. Aí eles encontram uma fábrica e falam assim, olha, eu tenho aqui esse protótipo, lá na China, tem esse protótipo aqui, tá vendo? É essa a ideia, você quer fabricar esse negócio? Você vai fabricar e eu vou comprar para vender para meus clientes. Então olha o que eles fazem, eles criam uma ideia de produto, uma maquete do produto, um protótipo do produto, colocam ali, não existe produto, não tem uma linha de produção desse produto, para tentar entender o consumidor dando insights aqui, porque... E aí uma vez que o consumidor gostou desse negócio, ele chega lá e cria uma empresa que não é dele. Ele chega num grupo de pessoas e fala o seguinte, olha, lá eles têm muitas associações, sabe? É muito comum você ter fábricas que tem lá uma associação que gere essa fábrica. Tem muito esse modelo lá. É muito maluco. Você tem a fábrica aqui e as pessoas moram aqui. Então você vê aqui aqueles galpões e uma vila na frente. Os galpões, as pessoas moram naquela vila para trabalhar naquela fábrica para produzir determinado produto. Então você, dependendo do produto que você quer, você vai para uma região da China. Pô, eu quero louças, é uma região da China. Eu quero móveis, é outra região da China. Eu quero, sei lá, camiseta, é uma região da China. Eu quero caneta. Cada um é uma região da China que produz. Coerência, né? Coerência. Exatamente. E aí, como você tem esses insights que veio do consumidor, de um produto que não existia, que você comentou que você faz, e, pô, nem tem um produto, e às vezes eu devo a ideia ali, eu já vejo, já começo a falar com os clientes sobre esse produto, eles fazem isso também. Mas o que eu acho interessante é que eles criam uma economia nova, porque eles chegam na empresa, num grupo de pessoas e falam assim, ó, produz esse produto que eu vou comprar de você para vender para o meu cliente. E aí eles estão criando uma máquina de venda. Tanto é verdade... a dona dessa empresa, da Temu, se eu não me engano, é a Tencent. A Tencent que é a dona da Temu, porque a Tencent ela tem várias empresas embaixo e ela tem a Temu, que é uma das empresas dela. Tá? E se eu não me engano, é a Tencent. E se eu não me engano, salvo engano, o CEO da Tencent, fundador da Tencent, hoje é o homem mais rico do mundo, passou o chazão da água. Ele é do mundo, não, da China. É o mais rico da China. Do mundo é o Elon Musk ainda e tal. Mas é interessante sobre esse negócio dos caras mais ricos, cara. Lá na China, a gente vê alguns caras que são... Lá na China são meio que os Elon Musks da vida, os Steve Jobs da vida, sabe? São os caras que gerem grandes empresas e que a gente não conhece aqui no Ocidente, cara. E esse cara, ele é meio que um Elon Musk lá na China, sabe?
E ele que criou essa ideia de você olhar o consumidor primeiro para depois produzir. É fantástico. Eu ver isso, aqui né? o que o cara quer. Bota aqui para ver o cara interagindo. Pô, Fantástico. gostou? Manda fazer. A gente faz muito funil de venda, né, para empresas, né? Muito funil. E de tudo que é tipo, por exemplo, de funil tu pode fazer de qualquer coisa, educacional, tu pode fazer funil para qualquer coisa. É inacreditável o novo caminho que a economia vai ter. Daqui, a gente está falando hoje de funil, daqui 10 anos, quem não tiver funil de venda vai estar atrasado. A gente, mas o que é um funil, né? Sabe quando tu vai ali no Facebook, clica num livrinho e aí tu tem um processo todo que o cara te manda um WhatsApp para te comprar, não sei o quê? Aquilo é um funil, né? Só que tu pode fazer um funil educacional, tu pode fazer um funil de tudo que é tipo. Então, eu acho que o grande ponto disso é você faz uma amostragem em cima de um funil de venda. Então, você cria um determinado produto e faz a amostragem, né? E como isso é possível hoje, não era possível antigamente, né? Eu agora até me lembrei de um caso de um cliente meu que era da área calçadista. Lá no Sul era muito forte a área calçadista. E quando ele criava um produto novo, ele tinha que fazer um molde. Cada molde era 15 mil reais. Só o molde. Só para fazer para ver como é que ia ficar o produto. Aí ele mandava lá para X lojas para ver se aquilo ali ia ter retorno. É a mesma coisa. A diferença é que tu tem um público de bilhão de pessoas na internet para você conversar. E ali você tem um público extremamente reduzido. E a questão é a estrutura de custo. Hoje uma impressora vai ali e imprime o teu protótipo. Então a diferença conceitual disso é muito grande, né? Então, por exemplo, a gente até vai participar de uma feira amanhã em São Paulo. E aí, puxa vida, eu precisava... como é que eu padronizo o atendimento, né? Porque vai ter 3 áreas nossas atendendo lá. A gente construiu um funil. A gente fez todo um funil de venda automatizado que o vendedor tem um passo a passo, né? Onde ele segue o passo a passo, tem que ofertar valor agregado e tudo mais, e no final já gera a proposta para o cliente. Essa proposta, se o cliente der o acordo, ele já preenche um cadastro, esse cadastro vira contrato, tudo automatizado, né? Então, assim, puxa vida, mas foi feito em 2, 3 dias isso. Mas como é possível? Porque hoje tu tem soluções de construção de software, como o low code, por exemplo, que você constrói de forma rápida esse tipo de dinâmica, com custo muito reduzido. Aí tu fala assim, o quanto muda a vida das empresas isso? Gente, é absurdo. A gente não percebe, né, a quantidade de trabalho ruim que a gente faz numa corporação. A quantidade de mão de obra que não é que tem que tirar aquela mão de obra, tu tem que mudar ela, tu tem que mudar o foco daquela mão de obra, tu tem que fazer com que ela seja muito mais positiva em termos de gerar valor do que reter valor, né? Tipo assim, eu estou segurando para não perder. Não, eu tenho que fazer com que ela ganhe, né? O segurar, a automação normalmente já consegue fazer isso melhor que o humano. E eu acho que isso é um processo que ainda vai demorar, porque as pessoas têm muito receio de gastar, tem o receio de investir. Então eu vejo o cara gastar, sei lá, 1 milhão numa sede. Aí alguém chega pra ele e diz, vamos gastar 300 mil com automação. Ele falou, o quê? Tu tá louco? Mas ele gasta com as mobílias 300 mil, né? Então, assim, é interessante que o motor que vai fazer o negócio dele girar, o motor que faz ele acontecer é caro, né? Então, assim, não faz sentido. Me lembro que eu fui dono de telecomunicação, né? E na minha época eu trabalhava com equipamentos da marca Cisco, que até hoje é referente de mercado. E aí tinha um outro equipamento que chamava Microtik, que era um equipamento de menor valor. Sim. E aí o cara faturava 200 mil por mês. Aí ele tinha um equipamento que fazia os 200 mil de recorrência por mês faturar, de 2 mil, 3 mil reais custava o equipamento. Eu falei, cara, você não acha que tem alguma coisa errada? O teu carro vale mais do que a máquina que faz teu provedor funcionar, entendeu? Então assim, o meu equipamento era, sei lá, 250, 300 mil reais para fazer rodar. É óbvio que tem diferença. Então isso, o brasileiro ainda, ele cai um pouco nesse conto, né? De não enxergar as coisas como elas são, né? De não ver a verdade. Tipo assim, mas eu quero testar uma coisa. Gente, não existe mais espaço para teste. Então vai estudar primeiro. Entendeu? Assim, quando você vai entrar porque é óbvio que aquilo mas será que no digital vai dar certo? Não existe se vai dar certo. A menos que tu não tenha comprado um produto correto, né? Mas assim, vai dar certo. Então não existe meia aposta. Na verdade, o que faz com que muita gente quebra, na minha opinião, é o receio e o medo, né? Que é esse processo de decisão. Né? Putz, mas eu não vou. Eu vou, mas não vou. Vou, não vou. Eu vou um pouquinho, mas não vou. Aí. Ou tem o plano B, né? Eu sempre digo que o plano B estraga tudo, né? Não, eu tenho o plano B em tudo. Meu plano B é fazer o plano A dar certo. É isso. É isso, assim, muita Meu gente... plano B é quando eu construí a Mobiauto, é muito comum as pessoas falarem assim, porra, Sancler, beleza, cara, você era executivo no Itaú, você saiu do Itaú para empreender, mas você tem o plano B, né? Eu falava assim, eu tenho um plano B, meu plano B é fazer o plano A dar certo. Não tem plano B, cara. Ou você entra de cabeça,
ou ferrou. É isso mesmo. Não tem, assim, a gente tem que ter, eu sempre digo assim, eu tenho executivos meus que, pô, a gente tem que fazer planejamento estratégico. Cara, eu faço visão. Eu tenho um norte, né? E eu vou fazer tudo aquilo que eu acho certo e coerente para o nosso público, né? Então, assim, é que nem muita gente chega assim, o que define preço de um produto? Não é a gente, é o mercado. Né? O cara chega, vou fazer um cálculo de margem. Margem? Como assim? É o mercado que define preço. Tu pode gerar mais valor entregando coisas diferentes, mas assim, ainda assim, tu tem uma definição de mercado. Então, que nem você tem um mercado de CRM. Não adianta você cobrar 3 vezes mais. Mas o meu produto é muito melhor. Tudo bem, mas tu tem um valor de mercado que tu tem que atingir. Sim. Então, assim, e se meu custo dá prejuízo? Então, tu vai ter que ter prejuízo até ter lucro. O teu negócio, às vezes, depende disso. É por isso que tu pega grandes empresas como a Amazon, quanto tempo demorou para ganhar dinheiro, né? O Mercado Livre, sei lá, 15 anos até ter o primeiro lucro, né? O Uber teve, ano passado, o primeiro lucro. Quer dizer, então, assim, para você escalar negócios, né? E você trazer volume de pessoas, tu vai ter... Tem investimento, tem que ter investimento. Que eu acho que entra muito naquele aspecto que tu falou, que é a despesa invisível, né? É quase como o conceito da mão invisível que transforma o produto, Sim. né? Muito conceito você pega uma madeira... Adam Smith fala isso. Isso, Adam Smith esculpe ela e ela transforma-se em valor, né? Então é muito disso, só que tu tem a despesa invisível, que é aquilo que você não está acostumado e você não calcula como você devia. Por exemplo, assim, minha mulher fica muito louca comigo em casa, porque eu olho para qualquer despesa e eu multiplico por 12 no mínimo. Assim, a minha cabeça é assim, eu não consigo me livrar disso. Então, assim, se eu vou gastar uma coisa, não é 1.000, é 12.000. A visão, ela tem que ser a longo prazo. Sim. Então, até porque, quando você faz o cálculo da sua receita, ela principalmente o empresário, a gente olha, minha remuneração anual. Então, minha despesa tem que ser anual também. Se eu mensalizar o negócio, vai começar a dar descasamento. É isso. E isso vai também muito da terceirização e prestação de serviço, né? A gente percebe muito isso, por exemplo, alguém faz uma garantia, por exemplo, de um projeto, por exemplo. Alguém chega para mim, e eu já me arrependi muito disso, já me aconteceu várias vezes isso. O projeto custa 500 mil. E aí eu falo, eu tenho fábrica de software, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer. Mas não tenho experiência naquilo ali, mas não importa, eu vou fazer, eu tenho fábrica de software. Cara, me custou 1 milhão. Porque você vai tendo aquela despesa mensal, vai passando o tempo, você não tem a garantia da entrega. Porque você e tem o fator especialista. O que é isso, fator especialista? Quando você é especialista numa coisa, você consegue fazer aquilo a um custo ou com uma eficiência muito maior a um custo menor de que o outro que não é especialista. Então, poxa, esse negócio é muito legal, cara. A gente já teve algumas experiências de grupos de concessionárias que a gente conheceu aí, caras espetaculares, são empresários fenomenais, que, poxa, em dado momento, falou, não, cara, eu acho que esse produto aqui, eu vou fazer aqui uma turminha para fazer esse produto. E o cara se aventura a fazer, só que não é a especialidade dele. E aí ele pensa, vai ser mais barato, no fim sai muito mais caro, porque ele não sabe... ele sabe comprar e vender carro como ninguém, ele sabe fazer peças, atender o cliente, vender peças, atender o cliente, fazer um processo de venda de automóveis como ninguém, por isso o cara é um sucesso. Então, eu conheço empresários assim que, para mim, são os melhores empresários do país em qualquer negócio, porque o cara sabe fazer o processo de você construir concessionárias eficientes, lucrativas como ninguém. Esses caras são espetaculares. Mas aí ele coloca uma pessoa para tocar aquela área de tecnologia dentro da concessionária. Só que, cara, se ele coloca uma pessoa que não é um especialista naquilo, pode acontecer de essa pessoa procrastinar trabalho. E quando a gente pensa em tecnologia, ou até, não é só tecnologia, em qualquer área que você tem mão de obra intensiva, qual é o maior problema de uma empresa com mão de obra intensiva? Essa mão de obra não trazer retorno. Então, se você tem uma colheitadeira de grãos, e essa colheitadeira, a melhor que tem, o melhor piloto, se ele estiver rodando no lugar onde não está o grão, se ele rodar de um jeito errado, o que vai acontecer? Você vai ter desperdício de grãos. Em tecnologia, a mesma coisa. Se você coloca desenvolvedor para desenvolver determinado produto, se ele não souber como funciona a tecnologia, como funciona a construção do produto, como funciona a infra, a arquitetura, como tornar os processos ágeis, sai muito mais caro. Tem uma questão conceitual muito simples aqui, né? Que
que é o mínimo múltiplo comum de tudo, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O cara é o lojista lá, dono de concessionária. E o cara é muito bom comprador. Para tu chegar num ponto de tu ser um grande concessionário, tu tem que ser muito bom em alguns aspectos. Em várias coisas, porque concessionária é muito difícil. Isso, um deles é a compra. Você tem que conseguir comprar muito bem, ter essa boa negociação. Aí imagina que você vai pegar um estagiário e colocar para comprar a partir de agora. Você não aceita, isso não é viável. Mas quando você vai fazer o papel de tecnologia, você é o estagiário. E você não percebe isso. Você não percebe que você está vendido naquilo lá. Verdade. Então, assim, uma regra que eu sempre sigo primeiro, eu não confio em ninguém, né? E confio em todos ao mesmo tempo. Então, por que eu não confio em ninguém? Porque eu bato as informações. Segundo, que não importa o que eu vou estudar o básico daquilo. Sim. Então, assim, o empresário, ele quer investir, tem coisas que não tem mais como tu não investir. Tecnologia, não tem mais como tu não investir. Então, tu tem que ter um nível mínimo de compreensão. Pro cara te falar alguma coisa, tu ter compreensão disso. Outra é a forma com que tu gera aquele valor, como tu vai gerar aquela entrega. Então, para você conseguir ter isso, tu tem que ter um desenho disso, você tem que conseguir enxergar o que a pessoa está falando, para a comunicação ser eficiente. E eu acho que isso falta muito. Por exemplo, hoje no nosso grupo a gente desenha tudo, né? Todos os projetos, a gente faz lá um concept, faz todo um projeto de desenho nesse grupo. Por que isso? Porque o usuário que não consegue imaginar a criação de algo, ele vai conseguir ver aquilo como vai ficar. E aí o cliente da fábrica de software, ele consegue ter muito mais facilidade de dizer, é isso que eu quero. Porque é o grande problema hoje, né? A gente gera muita expectativa e não consegue cumprir com as expectativas. Não. Porque o que o cara imagina não é aquilo que você imaginou. Então você tem que conseguir entrar num ponto comum. Alinhar essas duas expectativas é um trabalho importantíssimo, muito difícil. E quando a gente pensa em tecnologia, cara, a pessoa... Eu costumo dizer o seguinte, cara, para a pessoa resolver trabalhar com tecnologia, ele tem que ter uma cabeça de desenvolvedor. Se ele não tiver o mínimo de experiência com desenvolvimento, ele não entende como funciona a máquina, porque a máquina ela funciona de um jeito diferente do ser humano. Com certeza. Ela é bem diferente. Como você vai fazer com que ela responda aos seus estímulos, aos estímulos do usuário, é diferente. Então você tem que ter essa cabeça, né? Então, um cara que tem uma cabeça de um negócio, dificilmente ele vai conseguir entender aquele outro negócio profundamente. Aquilo que você comentou, ele acaba entrando como estagiário no processo. E o software ele tem uma coisa muito próxima da vida, né? Então, tu imagina você que é um lojista de carro que tem 40 anos com o carro. Então, você já passou por diversas coisas, diversos problemas. Então, quando alguém te fala um problema de mecânica, tu já sabe mais ou menos o que é, tu já tem mais ou menos uma solução, porque tu já sofreu aquilo, às vezes já tomou um prejuízo com aquilo. O software é a mesma coisa. Então, o software é vivo. Ele é constante. Então, quando você contrata uma solução de software, quanto mais tempo aquele software apanhou na vida, melhor aquele software tende a ser. Desde que, claro, ele siga um conceito de inovação, né? Sim. Mas assim, por quê? Porque é o tratamento de erro. Quantas vezes foi tratado erros e aquele erro não vai mais acontecer contigo? Sim. Então, às vezes a pessoa olha para uma tecnologia e fala, nossa, que legal. Eu falei assim, cara, mas cuidado. Você tem que entender se aquela tecnologia não vai te causar mais dor de cabeça do que coisas positivas. E é por isso que o histórico é muito importante, né? A gente diz assim, lá no Sul é um pouco mais do que aqui em São Paulo, né? Tem muito a questão do carro ainda, né? Se chegar com um bom carro, impacta numa negociação. É um pouco menos aqui em São Paulo que isso, porque o cara nem te vê o teu carro, Sim. né? Mas lá no Sul tem muito isso. E eu sempre brinco com as pessoas, cara, é muito simples, tu vai reformar a tua casa. Aí chega um cara com Fusca, nada contra o Fusca, eu adoro o Fusca. Mas o cara chega e te cobra 150 mil. Aí chega um outro cara com uma Porsche na tua casa e te cobra 200 mil. Com quem tu faz? Entende? Tu tem um risco envolvido. Se der alguma coisa errada, o cara tem um Porsche. A sensação que tu tem é de segurança. É que ele tá te gerando uma segurança, ele tá te gerando a satisfação da entrega. Se o de 150 mil errou o orçamento, a sensação que tu tem é que... Mas se o Porsche for todo financiado, ferrou, hein? Não, com certeza. É esse aspecto que eu digo lá no Sul, né? Que isso morreu muito, né? Antigamente não tinha tanto isso, né? Hoje, vai que o cara do Fusca lá tá tem mais quitadinho, não, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. O cara chegou com o Porsche lá e deu uma enganada boa. Esse é o risco, hein? Não, tu tem de tudo, né? Tu tem de tudo lá. Mas assim, lá no Sul tu tem muito esse negócio do carro ainda. Por que pareça, é impressionante como impacta, né? Já aqui em São Paulo você... Aqui é mais sossegado, cara. Tem muita gente que eu conheço, amigos que tem muito dinheiro, bilionário. E carro simplão, né? Simples. Eu também. Na garagem tem um carro bom lá que quase não usa. Final de semana. No dia a dia. Não, quase. Cara, tem um amigo meu lá, rapaz, que ele tem uns 5 carros na garagem. Deve ter uns 700, 800 milhões.
Mas, cara, sabe o carro que ele anda? Um Passat. Caraca, tu vê. Um Que é um Passat. belo carro, né? É um Tinha que ser belo carro. É um Isso. Não, mas se você for analisar... Sim, claro. Não, e não é um Passat novo, não. Acho que deve ser um Passat 2015. Que ele tem esse carro há muito tempo. Ele não é que esse Passat... Eu falei, pô, você não quer trocar de carro? Vai na Mobial trocar de carro. Eu falei, não, Sancler, esse carro tá bom. Porque, não chama atenção, tá tudo bem. É o interessante, né? Mas é a cachaça de cada um, né? Pra mim, a cachaça é startup, né? Então, Sim, se eu dizer que é uma coisa assim, que eu amo abrir uma startup, fazer um negócio acontecer, fazer os clientes comprar sozinho, empresa, aquela tal. dinâmica, amo isso aqui, né? Assim, e já não sou tanto, deixa eu ver, fui filho de lojista, assim. E assim, eu não troco de carro. Antigamente, quando eu era jovem, eu trocava a cada 4 meses, 5 meses, porque meu pai tinha loja de carro, então toda hora tá trocando carro. Eu gosto de carro. Eu sou apaixonado por carro, mas não sou um cara que fico... Só que eu não sou consumista de carro. Eu também, eu também. Eu sou apaixonado por carro, amo carro, cara, amo Fórmula 1, amo Stock Car, cara, amo Fórmula Truck, Copa Truck, aliás, Fórmula Truck, Copa Truck, cara, amo. A gente até patrocina o Daniel na Copa Truck, espetacular, nosso piloto número 1. Agora, eu amo caminhão, adoro caminhão, cara. Meu pai era caminhoneiro, né? Então eu meio que cresci andando em caminhão, indo pra praia de caminhão. Hoje, cara, eu vi os caminhões que existem. Fantástico, assim, abismado, cara, também. isso não é um caminhão, isso é uma casa com roda grande, bicho. Eu também olho todos os vídeos de casas, muito olho vídeo de caminhão. Eu não sei porquê, quando eu era jovem, meu pai comprou um caminhão. Cara, eu ficava brincando dentro do caminhão o tempo todo. Como tem alguma coisa que a gente... Cara, eu sou mais fascinado por caminhão. Tem gente que é muito fascinada por barco. Né? Eu sou mais fascinado por caminhão do que por barco. O caminhão, o negócio, eu sou apaixonado em caminhão. Acho espetacular caminhão. Tem a Fórmula Truck, aquela com um amigo meu lá no sul, ele ia das Fórmula, porque adorava. Tem a Copa Truck, que chama Copa Truck hoje. Cara, a gente teve há pouco tempo atrás aqui em Interlagos, tá lotado. Lotado assim, arquibancada inteira lotada. A galera ama. Caminhão é fascinante. É fascinante. A questão da grandeza, eu acho também, né? Tem aquela questão do tamanho do caminhão, a grandeza do caminhão, a habilidade que tu tem que ter para pilotar um caminhão, né? E é uns brutos, hein? Nossa Senhora. Carlos, estamos chegando no final. Queria que você desse uma dica. Você que é um empreendedor, desde sempre empreendeu. Qual a dica que você dá para uma pessoa que queira empreender? O que a pessoa tem que ter? Quais são os superpoderes que você entende que o empreendedor deve desenvolver? Eu acho que pessoas, né? Eu acho que se eu for analisar tudo que eu tenho hoje, o bem que talvez eu melhor construí foi pessoas, né? Então, são as pessoas que estão no dia a dia, que eu converso, faço reuniões com elas, trabalho com elas. Mas por que pessoas, né? E por que não em outro valor? Porque, querendo ou não, quando você cria escala com isso, você te multiplica, você entrega um pouco do seu eu para outra pessoa, né? E você também aprende com essa outra pessoa. Então, eu acho que você trazer pessoas boas para você... Então, uma coisa que eu sempre fui muito sensitivo, né? Que energia positiva, energia negativa. Eu sempre entrei no ambiente e sentia negatividade ou positividade. Uma coisa que eu fiz na minha vida foi sair de tudo que era negativo, né? Eu me afastei das pessoas negativas. Quando a pessoa reclama demais, eu já tiro do meu ambiente. Eu trago pessoas positivas pro meu lado, né? Claro que eu sempre tento ajudar, mas tem um limite, né? O meu limite tentei ajudar, a pessoa não quer ser ajudada, cara, vamos embora. Eu preciso trazer pessoas que, de certa forma, criem um vínculo positivo. Então, eu acho que tu plantar um bom network, entende? Conversar com as pessoas, tomar café com teus amigos, isso gera negócio. A venda não é necessariamente uma obrigação. Eu não preciso visitar ninguém. Hoje é incrível. Eu vou em qualquer reunião, qualquer cafezinho, eu vendo alguma coisa. Mas não porque eu quero. Assim, às vezes eu nem tô querendo vender nada. Eu só tô querendo tomar um café. Só que o cara me pergunta uma coisa, eu respondo para ele e aí eu tenho uma solução para aquilo. E aí vai gerando negócio. Também, pô, tem 17 empresas. Alguma coisa vai ter. Tem alguma coisa que vai ter para você. Peraí, deixa eu ver aqui no cardápio. Senão eu sou ruim, né? Tem que ter alguma coisa errada. Tudo isso. Então, assim, cara, mas é legal porque, assim, muita gente fala assim, mas o dinheiro é muito importante. Inegavelmente. Mas não me move. Tipo assim, eu sempre brinco, se eu pudesse, eu congelava a minha vida. Né? Tipo assim, tu é um homem de família também. Tipo assim, cara, eu sou realizado. Tipo assim, eu não preciso de mais nada do que eu tenho hoje. Eu viveria tranquilamente a minha vida como está hoje, o resto da minha vida. Então, assim, você achar aquilo que te faz feliz, né? E você criar um padrão
que não seja infinito, porque o problema do dinheiro é que é infinito. Sim. Eu conheço, cada vez que eu conheço mais pessoas, eu conheço gente mais rica. Aí tu pega um cara mais rico ainda. Então você chega num ponto, e o que é o dinheiro? O dinheiro é tempo. Hoje tava numa discussão sobre isso, né? As pessoas acham que dinheiro existe. Dinheiro não existe. O que existe é tempo. Você quer comprar um carro, você está entregando o tempo da tua vida para comprar o carro. É verdade. E no final, você não vai poder dar uma Ferrari por 1 ano da tua vida. Você não tem como comprar de volta. Então, pense muito bem como tu vai usar teu tempo. Faça a diferença. Então, assim, o que eu gosto e o que me deixa muito feliz realmente é fazer negócios com os meus amigos, porque os que trabalham comigo, a gente briga, a gente discute, mas a gente no final tá fazendo happy hour. E ao fazer negócio, gerar valor para essas empresas. É muito legal quando tu consegue transformar um negócio de alguém. É muito legal quando tu vê... o dinheiro é consequência disso. O dinheiro é consequência. Não tem como dar errado. Faça o bem, plante correto. Não tenha problema de plantar. Eu planto coisas que eu demorei 8, 9 anos para colher. Tipo assim, negócios que eu comecei a conversar com alguém, 8, 9 anos depois eu fui fechar o primeiro negócio. Caramba. E eu não me importo. Isso é uma plantação infinita. Se tu ficar plantando infinitamente, planta coisas boas. Outra coisa, não guarde informação. Tem uma regra das pessoas que muita gente fica querendo guardar a informação para si. Não vou contar para o outro, porque ele vai usar minha informação. Você limita a sua vida. O que faz com que eu possa voltar a conversar com meus amigos é que toda vez eu tenho que ser melhor do que ontem. Porque eu já contei para ele o meu ontem, né? Então eu sou obrigado a trazer algo novo para aquilo. E isso força a gente a se educar mais, a aprender mais coisas. Então acho que esse é um ponto muito importante que eu sempre digo com as pessoas. Ajude as pessoas. Tem muita gente que diz, Borba, mas ele vai copiar teu projeto. Eu falei, deixa tentar, fica à vontade. Tomara que tenha sucesso, não tem problema nenhum para mim, não vai afetar a minha vida. Entende? Então assim, eu não tenho problema. Outra coisa é, a gente tem um monte de startups. Toda startup nossa, a coisa mais difícil é encontrar CEOs para as empresas. Sim, é a coisa mais difícil, porque você tem que encontrar um perfil muito complexo. Então assim, quando você encontra, valorize, né? Eu transformo todos em sócios. Todos, sem exceção, que são positivos. Eu tenho pessoas que não são cargos diretos e que têm algum percentual em alguma empresa. Porque as pessoas boas têm que conseguir manter. E aí você vai manter construindo um futuro para aquela pessoa boa. Nem sempre é a remuneração a curto prazo, mas é você mostrar para ela que a longo prazo você está criando algo positivo para aquela pessoa. E aí você tem aquele efeito de desligar a luz, né? Você tem um efeito que o cara sai da sala e desliga a luz, que é um efeito fantástico, porque, ok, ganhar dinheiro é lindo, mas você também tem que saber desligar a luz, né? Exatamente. No final, exatamente. quando você sai da sala. Carlão, muito legal o bate-papo com você, obrigado mais uma vez, é um amigo que eu tenho, então, obrigado por ter aceitado o convite, claro. Que eu tenho um amigo aqui, bater um papo, eu ficaria muito mais tempo, mas a diretora acabou o tempo, então a gente tem que acabar o tempo aqui. Gente, continue acompanhando a gente aqui, tá? E siga nosso canal, dá o like aqui. Aqui a gente fala dos heróis, da vida, das pessoas que constroem esse país. E aqui é um super exemplo, Carlos, um empreendedor que saiu da loja de carros e construiu uma empresa de telefonia e mais 16 empresas. Carlão, muito obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí. A gente se vê. Até a próxima aqui no canal da Mobiauto. Tchau!